Tá todo mundo conseguindo visualizar aí, pessoal? Sim, Tá? Então, olha só. Isso aqui tá na apostila, tá? O capítulo 4 aqui da apostila de vocês, lá aquela apostila que eu passei para vocês, tá? E o que que a gente vai falar aqui, tá? Não se preocupem, eu tô, digamos assim, meio que trocando a ordem de algumas coisas que a gente tem na apostila, tá? Porque eu acho que dessa maneira seja mais prático a gente trabalhar, e conforme vocês vão adquirindo esses novos conhecimentos, depois a gente vai consolidar tudinho isso, tá? Mais adiante, todas essas informações, tá? Então, a gente já falou sobre simbologia, já falou sobre os elementos que configuram uma base cartográfica, vocês já falaram, a gente já falou aqui com vocês sobre coordenadas, projeções, né, escala, tá? E um outro ponto importante, né, que a gente vai precisar muito para trabalhar aqui na cartografia geológica, são essas tais dessas isolinhas, tá? Então, isolinhas, tá? A gente vai ver mais na frente, né, que a gente vai estar sempre utilizando elas, seja para levantamentos de campo, um levantamento topográfico, por exemplo, ou para fazer um estudo mais detalhado na hora de fazer uma prospecção mineral, por exemplo, tá? Eu vou dar exemplos para vocês mais adiante disso, tá? Então, para vocês entenderem primeiro, tá? Eu estou aqui com a apostila aberta só para a gente seguir aqui a ordem da apostila. O que que significa? O que que é uma isolinha, tá? O iso é um prefixo que vem do grego, tá? Que significa igualdade. Ou seja, iso é igual, tá? Então, o que que é uma isolinha? São linhas que os pontos que compõem aquela linha, eles têm todos o mesmo valor no mapa, tá? Então, todos os pontos que estão sobre aquela linha, eles possuem o mesmo valor, seja do que for o valor, tá? A gente já vai comentar sobre isso. O tipo mais comum que a gente vai ter de isolinha é a curva de nível, tá? Então, isso aqui vocês talvez já tenham ouvido falar lá em topografia, já tenham alguma ideia do que seja, tá? E eu já mencionei também isso anteriormente nas aulas passadas aqui, curvas de nível, tá? O que que são curvas de nível? São são linhas que vão unir todos os pontos na superfície que tenham a mesma cota, ou seja, a mesma altitude. Todos os pontos que estão sobre aquela linha, eles estão numa mesma altitude em relação ao nível do mar, tá? Dá para compreender isso? Vocês conseguem entender isso? sim. Tá. Isso aqui vai gerar para a gente que a gente vai chamar de mapa topográfico ou um mapa altimétrico, né? Nesse mapa ele vai representar o relevo, tá? Através das curvas de nível. Como eu não tenho como fazer num papel, que eu tenho um mapa, como a gente já conversou sobre isso anteriormente, o mapa é uma superfície plana, bidimensional. Eu tenho duas dimensões, eu tenho uma altura e tenho uma largura. Eu não tenho como saber a terceira dimensão para determinar a espessura ou a altitude aqui nesse caso, né? Porém, através de informações gráficas, eu consigo dar essa noção, tá, para o meu leitor. Então, o leitor consegue visualizar isso, tá? A priori, quando a gente olha essa imagem aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui eu tenho uma malha, tá? Uma malha. A gente vai falar sobre malha mais na frente. Então, eu tenho uma malha que nada mais é do que uma forma de eu distribuir os pontos de interesse, sejam meus pontos de amostragem ou os pontos que eu vou estar utilizando para fazer um levantamento, tá bom? Então, eu tenho a minha malha aqui atribuída, tá? E notem que eu tenho pontos que vão ter valores semelhantes, ou valores próximos, ou até valores iguais, tá? E eu vou ter linhas que vão ligar justamente esses pontos que possuem os mesmos valores, tá? O que que quer dizer isso? Quer dizer que em cima dessa linha tracejada que vocês estão vendo aqui na figura, tá? Não importa em que local do mapa eu esteja, mas desde que eu esteja em cima dessa linha, a altura, né, ou seja, a cota, a altitude do terreno vai ser a mesma, tá? A mesma altitude em relação ao nível do mar aqui. Dá para entender isso? Sim ou não? Tô começando.
Eu acho que o Tá? áudio não pegou, pessoal. Não sei se foi só pra mim. A voz cortou por um bom O que tempo. que, o que que cortou? Desde quando o senhor parou de falar sobre a quente da malha e tal. Tá. Então, voltando aqui. A gente tem aqui, tá, nessa malha, nessa figura aqui, tá? A gente tem vários pontos. Cada ponto desse aqui, ó, tem um ponto aqui 85, 82, 84, tá? Isso aqui foram pontos que foram medidos. A altitude, né? A cota, a altimetria foi medida em cada um desses pontos aqui através de um levantamento topográfico realizado, tá? E nas linhas pontilhadas, eu tenho aqui sempre o mesmo valor, tá? Então essa linha aqui, ela está aqui no 60, tá? Então essa linha, ela está na altitude de 60. Notem que aqui na outra linha, na outra faixa da malha, ela não passa em cima do 65 e nem em cima do 45, ela passa entre um e outro, né? Porque entre o 45 e o 65 deve ter um 60 aqui no meio, obrigatoriamente, tá? A gente já vai falar em relação também a essa questão de onde vai passar essa linha, mas a priori eu só quero que vocês entendam o conceito, tá? Então, nessa linha aqui, onde está saindo aqui do ponto 60, né, de altitude 60 metros, todos os pontos em cima dessa linha aqui, todos eles vão ter a mesma altitude, tá? Todos eles vão estar na mesma altitude em relação ao nível do mar, vão estar na mesma cota, vão possuir a mesma cota em relação ao nível do mar. Tá? Então, essa linha que ela vem até aqui, ela passaria aqui abaixo um pouquinho do 63, tá? Acima, desculpa, um pouquinho do 63 aqui na figura. E ela continua para cá. E aqui tem um outro ponto com valor 60. Então, essa linha ela continua nessa direção aqui. Todos os pontos em cima dessa linha são de altitude igual a 60. Notem que ele sempre vai passar ou nos pontos de valores 60 na minha malha, ou entre pontos onde estariam os 60. Então, 50 metros aqui, 70 metros aqui. O 60 está aqui no meio, em algum ponto. A mesma coisa aqui, 55, 70. O 60 está em algum local aqui nessa região. Então, essa linha ela sempre vai passar na mesma altitude, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam primeiro, tá? Quando eu falo de isolíneas e curvas de nível, tá? Quer dizer que em cima da linha, em cima dessas minhas curvas aqui, a altitude é sempre a mesma, a cota é sempre a mesma, né? Tem uma informação que é constante aqui. Ou seja, nessa linha que eu acompanhei aqui, em cima da figura todinha, essa linha aqui, em qualquer ponto dela que eu esteja, uma informação eu tenho com certeza, que é que a altitude ou a cota vai ser de 60 metros acima do nível do mar. Deu para compreender? Como é que Sim. isso, como é que isso funciona? A ideia é que vocês vejam isso, eu vou pular essa parte aqui, porque tem uma figura aqui embaixo que é interessante. É que vocês vejam isso dessa forma aqui, ó. Então aqui eu tenho uma figura, né, que mostra um terreno, um relevo, né, dois morros aqui, né? E na prática, o que que são essas isolinhas ou essas curvas de nível? Tá? É como se eu fatiasse o terreno em alturas constantes, né? Então aqui eu fiz uma fatia na altura, na cota 400 metros acima do nível do mar, aqui eu fiz uma fatia na cota 420 e aqui eu fiz uma fatia na cota 440. E eu vou pegar exatamente só os contornos de onde essa fatia cortou o relevo. Então eu projeto isso para o meu mapa. E aqui embaixo eu tenho a projeção dessas informações. Então, aqui eu tenho a linha que representa a altitude de 400 metros acima do mar, acima do nível do mar. Eu tenho aqui a linha que representa 420, tanto essa quanto essa outra linha também representa 420. Tenho uma linha aqui representando 440 metros acima do nível do mar. Deu para compreender? Tá dando. Tá dando mesmo? Tá. Da Tá, tá. mesma. Oi, pode falar. Não, eu disse que tá tranquilo. Da mesma forma que eu posso ter valores de altitudes, tá? Eu posso ter também outros valores que podem ser gerados a partir, utilizando a mesma técnica, né? Usando isolinhas. Se eu esquecer a informação de altitude agora, o relevo não me interessa mais.
Se o relevo não me interessa mais e agora eu tenho informações químicas daquela região, né, eu fiz análise daquela região, análise de solo, por exemplo, tá? De quais são os componentes químicos que estão presentes no solo naquela região, eu posso gerar algo desse tipo aqui. Então aqui eu não estou mostrando mais altitude, eu estou mostrando aqui teores, tá? A ferramenta é a mesma, isolinhas, curvas que possuem o mesmo valor. Porém, aqui eu não estou falando mais de relevo, eu estou falando agora de concentração de elementos químicos, né? Inclusive aqui essa figura está coloridinha aqui, né? Para valores, para teores, né? Então, em amarelo eu tenho valores menores que 10, em azul valores que vão de 10 a 20, em branco valores de 20 a 30, em verde de 30 a 40 e em vermelho valores que são maiores do que 40, teores maiores do que 40. Isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, é a mesma ferramenta que a gente mostrou anteriormente. Só que agora eu não estou mais falando de uma curva de nível. Aqui vai se chamar de curva de isoteor, né, que são teores iguais. Tá? Em cima dessas linhas, onde quer que eu vá na região, o teor desse elemento vai ser o mesmo. Tá dando para compreender? Sim ou não? Sim, professor. Tá? Então, olha só. Como a gente vai construir esse tipo de informação? Tá? Isso é bem simples. Eu vou fazer de um jeito aqui manual e depois eu vou mostrar de um jeito como se faz de fato, tá? Isso no campo. Deixa eu só deixar o programa aberto aqui logo para a gente não esquecer depois. Olha lá. Ver se você tentar explicar da melhor maneira possível aqui, tá? Imaginem que vocês estão numa área aqui qualquer, tá? De trabalho. Então, eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos uma área aqui de trabalho. Então, tá? Então eu tenho um terreno aqui qualquer, tá? Esse terreno, ele vai possuir irregularidades, né? O terreno ele vai ser modificado, vai possuir uma série de acidentes geográficos, né? Então imagine que vocês estão aqui, tá? Vocês vão trabalhar nesse terreno. Como a gente faz para fazer um levantamento desses, para chegar a essas informações? Como vocês acham que eu vou poder definir aquelas informações do relevo lá em cima de um terreno? Qual seria uma primeira ideia que vocês poderiam ter? Fazer o levantamento topográfico. Mas para fazer o levantamento topográfico, eu preciso fazer o que primeiro? Preciso De delimitar a traçar área. as linhas. Preciso o quê? Traçar as linhas. E linhas. E alguém falou outra coisa, cortou na hora que eu estava escutando. Delimitar a área. Tá, a minha área é essa aqui, tá delimitada, tá? Usar algum equipamento de topografia? Sim, não, mas olha só. Independente se vocês vão utilizar um equipamento ou não, tá? Qualquer estudo que a gente faça, tá? Isso aqui é bem mais simples a resposta do que vocês estão imaginando. Qualquer estudo que a gente vai fazer numa área, a gente não vai conseguir estudar a área inteira de uma vez só, não tem como fazer isso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é delimitar aqui uma forma, né, ou de divisão, por exemplo, dessa área, para poder extrair informações a respeito de cada parte dela. Tá? Aqui vai entrar a nossa malha. Tá? A gente ainda não vai falar da teoria de malha, tá? Mas eu vou só desenhar uma malha aqui qualquer, rapidinho, para vocês verem. Tá, então,
eu vou desenhar uma malha aqui nessa área. Alguém está falando alguma coisa aqui. Professor, Oi. mesmo eu não sabendo o tamanho dela, eu devo, como o senhor disse, delimitar, né, um tamanho, mesmo não sabendo o correto? Não, pera, não tem a ver o tamanho da área. Independente se essa área aqui tiver o tamanho de um campo de futebol ou o tamanho de uma cidade, tu vais ter que fazer uma divisão dela, tá? Por isso que eu falei que o tamanho não importa, não é que não tenha que saber o tamanho, tá? Deu para compreender agora? Tá, então eu tentei fazer aqui mais ou menos a mão aqui, tá meio torto, tá? Mas eu tentei dividir isso aqui utilizando uma malha. Por que eu desenhei uma malha aqui? Porque a malha vai me ajudar a subdividir melhor a superfície dessa área. Eu preciso ter o máximo de informações possíveis na superfície dessa área aqui para eu poder executar o meu levantamento. Então, eu não posso sair aqui de qualquer jeito, tá? Eu tenho que definir uma metodologia, um método. Então, tá? Eu vou traçar aqui vários pontinhos aqui nessa área. Então, vários pontos aqui. Cada tracinho desse que eu fiz é um ponto que eu vou obter informações na minha área. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Cada ponto desse aqui, vocês vão numerar eles, tá? Então, só exemplo. Então, a gente vai ter aqui ponto 1, 2, 3, enfim, etc. Isso aqui são pontos numerados. No campo, isso aqui vocês vão ter uma identificação, tá? A partir do momento que vocês já subdividiram a área de interesse de vocês, no caso aqui nós subdividimos ela com uma malha, tá? Vocês podem iniciar as medições, sejam elas de que tipo forem, tá? Então, o primeiro passo é vocês dividirem a área que vai ser estudada, né? Demarcar ela, para então vocês poderem obter as informações. Se aqui nós quisermos trabalhar com topografia, em cima de cada um desses pontos aqui que vocês vão executar os processos do levantamento, tá? Então, vocês vão executar os processos de levantamento e vão lá descobrir que utilizando o equipamento topográfico, aqui um tripé com uma estação total, por exemplo, tá? Vocês vão fazer o levantamento dessa área e vocês vão lá e vão obter as informações. Esse primeiro ponto aqui eu vi que ele estava a 10 metros acima do nível do mar. O segundo ponto aqui ele estava a 10,5. Aqui eu tenho um ponto que está a 12 e assim por diante. Vocês vão delimitar todas as informações a respeito dessa área. 10,5. 12, 15, 11, 10, 8, 9, tá? E vocês vão reparar que esses valores, muitas das vezes, eles vão se repetir ou não, tá? Ou vão ficar bem próximos. Então, aqui eu tenho 10, 10,5 e 12. Na outra linha eu posso não ter os mesmos valores, mas eu vou ter valores próximos. Por exemplo, eu vou ter 9,5, vou ter aqui 11, vou ter aqui um 12,5, aqui eu tenho 14, por exemplo, tá? Aqui eu tenho 15,5 e assim por diante. Vou fazer mais alguns aqui só para vocês terem uma ideia de como é que funciona aquilo, tá? Deixa eu escrever mais alguns aqui. Tá, só essas três linhas já dá para a gente ter uma ideia. Então, vocês foram fazendo o levantamento de uma área, tá? E vocês chegaram aqui com esses resultados, tá? O que esses resultados querem dizer? Que vocês mediram cada um desses pontos,
tá? E vocês verificaram que eu tenho variações do relevo. Então, hora o relevo está mais baixo, hora ele está mais alto, então aqui ele vai subindo, né? Então, 10, 10,5, 12, 15, aí depois ele retorna, começa a descer de novo aqui, 11, 10, 8, 9 e assim por diante, tá? Assim como aqui, ó, eu tenho 9,5, 11, 12,5, 14, 15,5, aí aqui na outra eu tenho 10, 11,5, 14, 15, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho informações a respeito de pontos que eu determinei previamente aqui na minha malha, correto? Só que entre esses pontos não é vazio, eu tenho terreno aqui, concordam? Sim, sim. Tá? Então eu tenho pontos aqui entre uma linha e outra do meu levantamento. Eu tenho terreno aqui entre uma linha e outra do meu levantamento, que nesse terreno aqui eu poderia fazer vários pontos aqui no meio para estar fazendo levantamento, só que a gente não tem tempo hábil para isso, tá? Vocês não podem levantar todos os pontos presentes numa superfície, porque fica inviável, demora muito e se demora muito, né, demanda também um gasto muito maior, né? Porque quanto mais a gente demora para executar um trabalho, mais caro ele fica, tá? Então a gente faz uma malha, divide a área aqui de uma forma regular e obtém os principais dados sobre ela. E o resto é feito através de um procedimento que a gente chama de interpolação. Tá? Eu vou calcular se aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 9,5, tenho 11 e eu tenho 10 de novo. Né? Entre o 9,5 e o 11, tem um 10 metros de altitude aqui nessa região, que eu não estou enxergando. Tá? Eu não estou enxergando aqui o 10 metros, mas ele está aqui no meio. Ele tem que estar. Se aqui é mais baixo, está 9,5. Aqui é 11, em algum lugar aqui no meio tem o 10,5. Ou, desculpa, tem a altura 10. Né? Então, né, na prática, a gente faz isso meio que no olho, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas, na realidade, isso aqui é feito através de vários cálculos matemáticos que eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Tá? Então, se eu tenho 10 metros bem aqui, né, e eu tenho 10 metros bem aqui, e aqui no meio eu tenho algum lugar que tem 10 metros também, eu teria mais ou menos isso aqui assim, ó. Eu tenho como desenhar essa minha isolinha aqui, tá? Que representaria as porções do relevo entre as minhas linhas que possuem a mesma altitude, a mesma cota, no caso a cota de 10 metros. A mesma coisa eu posso fazer com todas as outras linhas. Então aqui eu tenho a linha do 11, então a gente vai fazer de 1 em 1. Se eu fiz no 10, eu vou fazer a próxima no 11. Onde é que vai estar o 11 aqui? Se eu tenho 10,5 e 12 aqui, tenho 11 aqui, e eu tenho 11,5 aqui e 10, então a linha de 11 metros ela está em algum lugar mais ou menos por aqui assim, ó. Tá? Notem que aqui no 11 eu passei certinho em cima do marcador porque eu tinha o ponto. Mas aqui eu tirei um pouquinho depois do 10,5, porque o 11 é só um pouco maior que 10,5. E aqui eu também terminei ela um pouquinho antes do 11,5, porque o 11 só é um pouco menor que o 11,5. Como eu falei, a título de entendimento de vocês, eu estou fazendo aqui só por aproximação. Tá? Próximo passo, a linha do 12, mesma coisa. 12. Vai ser algo mais ou menos por aqui assim. 12. A linha do 13, eu nem tenho aqui o 13, né? Porque eu tenho 12, 15, aí eu tenho 14 aqui, 14 aqui, 15 aqui. Mas como eu não tenho a linha do 13, mas eu teria que fazer a linha do 13. Ela estaria em algum lugar por aqui assim, ó, depois do 12, depois do 12,5, tá vendo que o 12,5 não ficou em cima de nenhuma linha, e antes do 14 aqui. Então, em algum lugar por aqui estaria a minha linha de 13 metros de altura. A linha do 14 é fácil, eu posso passar por aqui. E a linha do 15 também fica fácil. Posso passar mais ou menos por aqui, assim. Então,
é basicamente ligar os pontos, tá? Óbvio, não é simples assim. Qual é o correto? Né? O correto, deixa eu fazer isso aqui para vocês verem em planta. Se eu tenho aqui uma malha, por exemplo, aqui, né, dessa forma, com essas informações que eu acabei de falar para vocês. O correto é, se eu tenho aqui 10, 10,5, 12, 9,5, 11, 12,5, tá? Qual é o correto para eu achar a posição de onde está o 10,5 aqui? Desculpa, o 10 aqui entre o 11 e o 9,5. Eu tenho que medir isso aqui. Ah, qual é a distância daqui para cá? Essa distância aqui é de, deixa eu ver, 10 metros. Então, eu tenho 10 metros entre um ponto e outro. Em 10 metros, o meu terreno subiu 2,5, desculpa, 1,5 metros. Aí eu faria uma regra de 3 aqui para tentar descobrir mais ou menos qual é a porção aqui onde o 10 iria passar, nessa região. Deu para compreender? Mais ou menos. Tô Mais ou tentando menos. entender como foi esse 10 que chegou nesse 10, professor, aqui do 11, entendeu? Por Não, por 9,5. não, isso aqui é a distância. Aqui, ó, na Terra. Isso aqui eu medi. Eu sei que cada ponto desse eu marquei a 10 metros um do outro. Ah, Na tá, superfície, entendeu? explicado. Tá. Entendi. Essa distância que a gente mede em superfície. Isso aqui vocês têm como saber. Tá? É a distância no terreno. Só que a distância, em cima dessa distância, eu teria que fazer um cálculo, tá? Lógico, esse cálculo aqui tem N métodos para serem feitos, tá? Só que eu estou explicando para vocês da maneira mais simples possível, para vocês entenderem que não é arbitrário isso aqui, tá? Esse negócio que eu fiz aqui de maneira à mão livre é só a título de exercício para vocês entenderem como é que funciona, tá? A gente não faz isso aqui dessa forma, não é arbitrário. Tá? Isso aqui é feito de forma calculada. Eu vou já mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. Vou adicionar um arquivo aqui para vocês verem. Ó. Isso que eu desenhei aqui, essa malha, como a gente vê aqui, ou como vê aqui também, né? Ela desenhadinha assim dessa forma, tá? Isso aqui a gente só usa no papel, na hora de planejar, tá? Na prática, o que a gente vai ter são pontos, tá? Então, isso aqui é uma malha de pontos, tá? Que foi realizada. Isso aqui tem localização, isso aqui é georreferenciado, então eu tenho as coordenadas de cada um desses pontos aqui. Então, eu sei onde eles estão localizados. Para facilitar o entendimento de vocês, deixa eu mostrar aqui um arquivo do mapa do estado, só para vocês terem uma ideia. Tá, então olha só. Tá, aqui é o mapa do estado do Pará, tá? E aqui tem aqui alguns municípios, esse aqui é o município de Paragominas, esse maior que eu estou passando o mouse aqui. Tá, e eu tenho aqui os meus pontos amostrados, tá? Isso aqui foi feito, foi definido, foi planejado uma malha de amostragem, tá? Notem que, na prática, a malha de amostragem ela não fica perfeita como a gente vê aqui. Isso aqui a gente só consegue, em poucas situações, a gente consegue fazer uma malha tão certinha assim, tá? Porque o próprio terreno, às vezes, impede que a gente faça uma malha tão, tão bem desenhadinha, tá? Então, aqui eu tenho os pontos que foram realizados através de uma malha de amostragem, tá? Esses pontos aqui, eles têm nome, sobrenome, tá? Então, tá aqui a informação deles. Ó. Então, aqui, nesses pontos, né, eu tenho aqui, ó, o nome de cada um deles, tá? A identificação ASL 12, 13, 14, isso aqui é o código de cada um desses pontos aqui, então eles estão nomeados, tá? Então, se eu selecionar um aqui, por exemplo, ó, ele marca ali no mapa. Então, esse que eu selecionei, o 17, é esse ponto aqui em cima. Se eu marcar um outro aqui, ele aparece aqui no mapa.
tá? Então, todos esses pontos estão nomeados bonitinhos. Eu tenho as coordenadas dele aqui, latitude e longitude, tá? De cada um dos pontos, ou seja, eu tenho a localização desses pontos na superfície terrestre. E eu tenho umas outras informações aqui que a gente vai usar para a nossa aula, tá? Eu tenho aqui duas colunas que vão me dar informações de análises químicas, que a gente já vai falar sobre isso, mas primeiro vamos falar aqui de cota, tá? Então, aqui, em cada um desses pontos, eu tenho uma cota, tá? Eu tenho uma cota aqui. Então, eu tenho a cota do ponto. Eu vou mandar exibir aqui para vocês poderem enxergar. Então, é isso que eu tenho de informação, tá? Estão conseguindo ver aí? Sim, professor. Quando a gente vai para campo, é isso que a gente tem. A gente tem a informação do ponto que a gente vai lá e faz o trabalho, seja que a gente pegou uma amostra ou que a gente fez o levantamento. É igual o exemplo que eu dei aqui. A gente tem a informação do ponto, tá? O que tem entre um ponto e outro, eu não sei. Não tenho como saber. Eu não fui nesses locais aqui entre os pontos, tá? Mas como eu tenho a informação geral espalhada no terreno, né? O terreno ele não vai de repente se comportar de maneira inesperada, tá? Então tem digamos assim, uma certa regularidade, tá? Então, conforme o terreno vai mudando a cota em cada ponto, se eu tenho vários pontos sobre aquele terreno, eu consigo extrair aquela informação que a gente estava falando antes, né? Como aqui nesse exemplo, eu tenho vários pontos aqui nessa malha que estão com as cotas definidas. De posse dessa informação, eu consigo gerar um mapa de curva de nível aqui, porque eu tenho vários pontos que vão me dar base para gerar essa informação. Como eu falei para vocês, na prática, a gente não vai fazer isso manualmente, tá? Eu não vou sair aqui ligando manualmente essas linhas, até porque eu estaria correndo um risco muito grande de gerar erros absurdos, tá? Eu vou mostrar só para vocês como é que fica, tá? Na prática, a gente faz dessa forma aqui, a gente pede para o computador calcular. Isso aqui é feito através de cálculos, e o programa calcula e gera aquelas informações para a gente. Só para vocês verem aqui. Tá? Então, isso aqui o programa calcula para a gente. E a partir daqui eu consigo trazer as nossas informações. Posso extrair, por exemplo, as curvas, como eu falei para vocês. Tá? Isso aqui eu só vou mostrar aqui um exemplo para vocês, para a gente voltar. Vou pedir para ele fazer curvas a cada 25 metros aqui. Tá? Então aqui, ó, eu tenho aquelas curvas. Tá? Como vocês podem ver, não é arbitrário, isso aqui é calculado. Tá? O programa calcula da melhor maneira possível para extrair essa informação. Tá? Vocês vão fazer um exercício, provavelmente na outra semana, que eu vou passar para vocês tentarem fazer à mão, né? Similar ao que eu fiz aqui, mas com talvez um pouco menos feio do que esse meu. Tá? Só para vocês entenderem. Mas, na prática, isso aqui é feito com base em vários cálculos, tá? A gente também não precisa saber como é que é feito esses cálculos, vocês não vão precisar calcular nada, tá, pessoal? Não se assustem, tá? Mas eu tenho que citar essa informação para poder embasar vocês. A ideia é justamente dar para o leitor
a noção de como o terreno varia usando apenas linhas, né? Então, quando eu jogo isso aqui no mapa, deixa eu tirar esses pontos daqui, e eu vou colocar os valores das linhas aqui para vocês verem. Tá? Então, a ideia é que alguém que venha para essa área aqui, ele vai conseguir ver como o terreno se comporta aqui. Então, quem está lendo esse mapa agora aqui, ele consegue ver ó, que essa curva bem aqui, ó, ela está em que altura? Qual é a cota dessa curva aqui que eu estou passando o mouse aqui? 25 metros. 25 metros acima do nível do mar. Né? Então, aqui eu tenho 25 metros, tá? Em toda essa região aqui é 25. Toda essa linha, qualquer ponto em cima dessa linha que eu estou passando o mouse aqui, está a 25 metros acima do nível do mar. Vou usar essa ferramenta para selecionar aqui. Tá? Então, tá. Qualquer ponto em cima dessa linha que eu marquei aqui, que está azul claro aqui, qualquer ponto em cima dela está a 25 metros acima do nível do mar. Consequentemente, qual é a altitude dessa outra linha aqui que eu marquei? Essa circular. Hum? 50. 50. E assim por diante, né? Conforme a gente vai aumentando aqui, eu tenho a curva de 75, eu tenho a curva de... Selecionei errado aqui. Travou o programa. Deixa eu abrir de novo aqui, pessoal, que deu uma travada aqui. Voltando aqui. Né? Então, como eu vinha falando para vocês, cada vez que eu vou movendo aqui o mouse, que eu vejo uma outra linha, eu tenho um novo valor. Tá? Qual é a ideia de se usar isso aqui? É dar para o leitor do mapa uma noção de como está o terreno, sem, de fato, precisar ver o terreno ou de conhecer especificamente a região. Nesse exemplo aqui, tá? O que que vocês acham que eu tenho aqui nessa região onde eu estou passando o mouse aqui? Hein? Um relevo. Hum? Um relevo. Tem um relevo, positivo ou negativo? Muito positivo, como se fosse um cume ou algo assim. Isso, exatamente, é como se fosse um pico aqui, é exatamente isso. Então, não precisa eu ver de fato a área, se eu souber ler as curvas de nível, tá? Então, quando eu tenho valores aqui que vão de forma concêntrica aqui e vão aumentando, quer dizer que eu tenho um aumento aqui da minha altitude, né? Então eu tenho aqui um relevo positivo. Então, se eu venho aqui no sentido sempre em direção ao centro, os valores aumentam. Então aqui é um relevo positivo. Se fosse o inverso, se eu tivesse vindo da borda para o centro e os valores estivessem diminuindo, o que que seria isso?
Negativo. Seria o contrário, né? Tipo uma depressão. Isso, uma depressão. Poderia ser um grande vale, ou seria a cava de uma mina, por exemplo. Entendeu? Vai aparecer dessa forma, tá? Então, a curva de nível, ela vai servir para a gente ter essa noção do relevo, tá? Eu não tenho como ver o relevo num mapa bidimensional, tá? Deixa eu ver. Deixa eu abrir aquele mapa para vocês aqui. Cadê? Tá aqui. Tá, esse mapa aqui vocês já viram várias vezes, né? Então, eu não tenho como saber o relevo no mapa, né? O mapa é uma figura bidimensional. Eu só vejo aqui a latitude e a longitude. Eu não tenho como ver a elevação. O mapa não é tridimensional, tá? Mas aqui, se eu colocar curvas de nível, eu tenho como ter uma noção do meu relevo, tá? Então, a curva de nível ela vai servir justamente para isso, para ela dar essa noção de relevo. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Estão entendendo mesmo? Sim ou não? Eu tô. Sim. Dá para entender. Tá. Professor, Porque, fale. só uma dúvida. Quando fala 25 a 25 metros a nível do mar? Sim, aqui é em metros. Ah, tá ok, obrigado. Tá. A curva de nível, tá, pessoal? Vocês sempre vão trabalhar com ela em metros. Ela sempre vai ser tratada na forma de metros, pelo menos aqui no Brasil, no caso, tá? No Brasil, o sistema aqui, o padrão é o sistema métrico, né? Então, quando tu falar de altitude, é sempre em metros, tá? Tantos metros acima do nível do mar. A não ser que vocês possam, porventura, pegar um mapa, por exemplo, um mapa lá dos Estados Unidos, tá? Lá eles usam muito o sistema imperial, que é um sistema que vem lá da Inglaterra ainda, tá? Que eles não usam metros como unidade. O metro não é a unidade principal, né? Lá a unidade principal de medida deles é o pé, né? Então vê muita altitude lá em pés, né? Então tem uma diferença. Então, se eu não me engano, 1 metro dá 3, alguma coisa pés, 3 e um pouquinho, 3 pés e um pouquinho, né? Então, vocês não, se fosse um mapa americano, vocês não veriam aqui, por exemplo, 50 metros, né? Esse valor seria alterado, né? Aparecer um valor bem maior aqui, tá? Mas isso aqui vem especificado no mapa que vocês estão trabalhando, tá? Sempre vai estar especificado no mapa. Então, se o mapa é um mapa brasileiro, sempre vai estar em metros. Não fiquem preocupados em relação a isso. Se for um mapa de outro local do mundo, é bom vocês darem uma lida lá, provavelmente nessas regiões aqui do mapa. Aqui, ó. Opa. É bom dar uma lida aqui, ó. Nessas informações do mapa aqui, porque nessas informações ele diz tudinho, quem fez o mapa, de onde é, qual é a escala, tá? E diz aqui qual é o sistema que está sendo utilizado e assim por diante. Então, essas informações do mapa sempre vão dar para vocês, tá? Então, não se preocupem em relação à unidade por enquanto, tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Não, professor. Não. Tá. Então, eu não vou entrar na parte de isoteores ainda hoje. A gente vai deixar para falar isso amanhã, tá? A gente acabou perdendo um tempinho lá no começo discutindo a respeito da questão da atividade, tá? Então, amanhã a gente vai para a parte de isoteores e se der, a gente já começa a parte de perfil também, que é muito importante a gente entender como é que funcionam os perfis, tá? Deixa eu só abrir aqui para fazer a chamada logo de vocês. Na verdade, não, coloquem o nome na lista aí. Só assinem aí no chat, que já para ficar gravado aqui. Que aí depois eu faço com calma a chamada de vocês. Então, pessoal, o pessoal que não conseguiu fazer atividade lá pelo formulário, tá? Então, vocês têm até amanhã à noite para fazer pelo SIGA, tá? De novo,
tomem cuidado lá com o CIGA, porque as perguntas vão ser as mesmas que estavam no formulário, só que o CIGA, ele conta quando vocês abrem a atividade para realizar, ele não conta quando vocês finalizam. Então, abram ela, façam e finalizem, tá? Não abram e fechem para não dar nenhum problema lá no sistema. Um dos motivos de eu não estava querendo usar o CIGA era esse, tá? Que ele não dá permissão para a gente ficar abrindo e voltando lá. Então, abram ela na hora que vocês forem fazer, tá? Finalizem ela e enviem, tá? E logo depois que vocês enviarem, vocês devem conseguir ver lá a quantidade de acertos de vocês também. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor, eu não tenho. Não? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Faltou gente assinar ainda aí, né, na lista. Tá? Então, vou encerrar aqui a nossa gravação. Até amanhã, então.